meus irmãos. Rio de Janeiro, os irmãos sabem como é, né? Não pode andar sozinho. Então Leonardo quer conhecer ali Israel, eu falei, mas você já está aqui no Rio, já tem um vislumbre daquela região, né? Mas é uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu agradeço publicamente o convite dos irmãos em poder servi-los por meio da ministração da palavra do Senhor. Sempre uma alegria estar aqui, sou sempre muito abençoado pela liturgia, enfim, já poderia ir embora, mas temos que trabalhar, né? Então tá certo. Minha família não pôde estar aqui. Antes de ler o texto, eu tenho um pedido de oração a fazer aos irmãos. Em setembro, a minha família e eu, nós iniciaremos um movimento em que nós retornaremos para o Rio Grande do Norte. Nós somos pernambucanos, mas nós moramos muitos anos ali. Desde 2004 eu morei em Mossoró até 2017, minha esposa em Natal, na capital, desde o ano 2000 até também 2017. Mas nós vamos estar retornando agora, se Deus quiser, pela graça do Senhor, para iniciar um projeto de plantação de uma igreja ali em Natal. Já estou em contato até com o irmão Jean, e a Esté também, o pastor Maurício já fez a indicação, já estou em contato com ele. E nós já temos ali alguns irmãos que já estão interessados em se conectar ao projeto. Eu peço que os irmãos orem pelo Rio Grande do Norte. É um estado muito bonito, É uma cidade muito bela, Natal, não sei quantos já tiveram o privilégio de conhecer, mas é uma cidade é um estado, que tem sofrido com a falta do verdadeiro evangelho e com igrejas saudáveis. Então, nós precisamos de mais igrejas saudáveis ali em Natal, no Rio Grande do Norte, e nós esperamos em Deus que esse seja o início de uma caminhada, de um movimento que vai se iniciar ou amadurecer ali em Natal, tá certo? Então, eu conto com as orações dos irmãos nesse sentido. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. E se você tiver família em Natal, pode indicar, sem medo de ser feliz, tá certo? Nós queremos avançar esse trabalho. Daniel, capítulo 3. Esse capítulo vai ser objeto da nossa exposição, mas eu quero ler aos poucos esse texto. A priori, vamos ler até o verso 7. Daniel 3, do verso 1 ao verso 7, nesse primeiro momento. E o título da minha fala nessa manhã é Firmados em Deus. Firmados em Deus. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Os irmãos que acharam, podem dizer, achei. Quem não achou, espera aí, que eu espero, não tem problema. Todo mundo achou? Diz assim a boa e perfeita palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Vamos a Deus em oração.
Pai, nós clamamos ao Senhor nessa hora que o Senhor nos ilumine, por meio do Teu Santo Espírito, para entendermos as verdades contidas na Tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Pai, não apenas com um novo conhecimento acerca de um texto, mas dispostos a viver vidas transformadas pela Tua palavra. Que possamos ser contados como aqueles que estão firmes e inabaláveis na rocha que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas e nossas limitações, tanto a minha no falar, quanto a dos meus irmãos no ouvir. Pedimos que o Senhor mesmo faça a obra em nossos corações. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até onde você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás, o que você abandonaria, o que você renunciaria por amor ao Evangelho? Talvez alguém pense que esse tipo de pergunta combine mais com os missionários no Sudeste Asiático, na África, em países e em contextos fechados, ou com cristãos que vivem debaixo de regimes totalitários. Mas não, meus irmãos. Isso tem mais a ver comigo e com você, no contexto em que nós estamos inseridos, do que você imagina. Hoje, no Ocidente, nós experimentamos uma certa liberdade de ir e vir, uma liberdade para defender a nossa bandeira, uma liberdade para defender o nosso ideal, mas nós sabemos que, na prática, não é bem assim. Apesar da legitimidade para professar alguma crença, os cristãos vivem em um tempo que são hostilizados e atacados por causa da fé em Deus. E por quê? Porque a fé cristã, ela é contrária, está na contramão dos padrões deste século. Esse é um ataque, é uma hostilidade que não se dá no âmbito horizontal, uma invasão horizontal, numa invasão geográfica. O mundo não está interessado necessariamente em entrar dentro dessas quatro paredes e invadir o nosso espaço de culto. Não. Há uma forte influência, porque essa invasão se dá de modo horizontal. É uma invasão que se dá de todos os lados, uma invasão que se dá pela própria cultura. Há uma forte influência para que possamos abrir mão da nossa firmeza em Deus somente. Mas esse não é um aspecto novo. Desde o Jardim do Éden, após a queda, o homem é tentado a abandonar a firmeza em Deus e se apegar a qualquer outra coisa. E parte dessa realidade de tirar dos cristãos a sua firmeza em Deus, de tornar essa firmeza não tão firme assim, ela está muito próxima, muito real, muito afirmada aqui no contexto do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel é um livro que vai narrar a história do povo de Deus no exílio da Babilônia, em especial tratando a história de 4 jovens de Judá na corte da Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles estão dentro da corte do rei da Babilônia, trabalhando diretamente com o rei à época, Nabucodonosor. O texto de Daniel, capítulo 1, vai nos dizer que eles chegam na Babilônia muito jovens. Alguns estudiosos vão dizer que eles chegam na Babilônia entre 14 e 16 anos. Esses jovens são submetidos a um processo hostil de reeducação para inculcar neles, na mente deles, toda a cultura da Babilônia e para roubar desses moços, a identidade que estava pautada em Deus e na lei de Deus. E quando nós olhamos, meus irmãos, de Gênesis até Apocalipse, a figura da Babilônia, que tem início lá em Babel, ela sempre aparece como símbolo da tentativa humana de se autorreger sem Deus e de afrontar a Deus. Ou seja, quando nós temos a imagem da Babilônia na Escritura, nós temos ali uma própria personificação daquilo que é contrário a Deus. Portanto, observe, esses rapazes exilados são tentados a abandonarem constantemente a sua fé no Deus vivo e verdadeiro
E essa realidade é uma realidade que se apresenta nesses 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Fica um bom exercício para você de ler depois esses 6 capítulos para você capturar essa ideia. Mas o que é que isso tem a ver comigo e com você? Se a realidade daqueles jovens é que eles estavam inseridos em um contexto estranho, eram exilados na Babilônia, o que é que isso tem a ver comigo e com você ainda hoje? Meus irmãos, isso tem tudo a ver. Porque por mais que esse texto nos aponte o seu contexto para o exílio babilônico, nós precisamos nos lembrar que, igualmente, eu e você, nós vivemos como exilados nesse tempo. Assim como esses rapazes, nós vivemos no exílio. É claro que nós não moramos fora do nosso país, né? Eu creio que aqui ninguém tenha sido deportado. Mas, enquanto cidadãos dos céus, nós vivemos aqui nessa terra como estrangeiros, como peregrinos, numa terra que não é nossa, a nossa pátria não é aqui. Nesse mundo nós somos hostilizados, nós somos perseguidos, a todo instante somos instigados a renunciar à nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus para valorizar as coisas que a cultura corrompida dos nossos dias valoriza. E essa realidade está inserida no texto em que nós lemos. O capítulo 3 de Daniel é uma narrativa que nos aponta para a vileza do homem, para a idolatria do coração humano, para os perigos que eu e você enfrentamos nessa terra, mas, ao mesmo tempo, nos mostra a grande beleza que é servir a Deus, o grande privilégio que é estar firmado em Deus e a convicção de que a misericórdia e a graça de Deus sustenta todos aqueles que decidem permanecer firmados nele. Mas antes de entrar no nosso texto, eu quero observar com os irmãos um detalhe importante na virada do capítulo 2 para o capítulo 3. Se você voltar uma página, ou talvez 2, você vai observar que o capítulo 2 nos apresenta uma narrativa em que Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muito perturbado. E nesse processo em que Nabucodonosor teve esse sonho maluco, né, que o deixa enfurecido, perturbado, Daniel, dentre todos os sábios da Babilônia, foi agraciado por Deus para dizer qual o sonho e qual a interpretação do sonho que Nabucodonosor havia tido. E o sonho é basicamente o seguinte: Nabucodonosor sonha com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o corpo feito de prata, bronze, ferro e barro, mas essa estátua ela não permanece em pé por muito tempo. O sonho desse homem nos diz que essa estátua foi derrubada por uma pedra gigante que vem do céu e a despedaça completamente. E a grande interpretação desse sonho é que, pelas mãos do Senhor, Daniel apresenta isso para aquele rei, que pelas mãos do Senhor, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o reino da Babilônia e o rei Nabucodonosor não subsistiriam a reinos futuros. Nações se levantariam contra a Babilônia seria exterminada e viria ao seu fim. E Deus estabeleceria o seu reino acima de todos os reinos desse mundo. E à luz do Novo Testamento, nós sabemos que este reino que Deus estabeleceria seria inaugurado na pessoa bendita de Jesus. Essa é basicamente a interpretação do sonho que Daniel dá a Nabucodonosor. E depois de ter apresentado para o rei o seu sonho e a interpretação, porque o rei não diz qual é o sonho, mas ele quer saber qual é o sonho e a interpretação, depois disso, o que é que acontece? Olha comigo Daniel capítulo 2, a partir do verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel. Ele ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei exaltou quem? Daniel, e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal
de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Perceba, a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor é uma interpretação pesada. A mensagem que vem sobre o rei, sobre aquele homem, e a mensagem que vem para a própria Babilônia é uma mensagem de juízo. Mas o que me parece nesse texto é que Nabucodonosor ele ficou mais espantado com o fato de Daniel revelar o sonho do que com o próprio significado do sonho. O rei até reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, mas ele exalta a figura de Daniel. Ele exalta a figura do homem, não exalta a figura divina, não exalta a figura de Deus. E por que eu penso assim? Porque o capítulo 3, meus irmãos, ele inicia como se nada tivesse acontecido. O capítulo 2 aponta para o fato de que Nabucodonosor não se contentou em ser a cabeça de ouro, agora ele manda erguer uma estátua, literalmente aqui uma imagem, toda de ouro, com aproximadamente 30 metros de altura, e ordena que todos os súditos do seu reino a adorem. Com isso, me parece, meus irmãos, que aquele homem quer dar um outro rumo para a história apresentada anteriormente por Daniel, e com essa atitude ele quer comunicar alguma coisa. É como se ele estivesse declarando que não, o meu reino não vai ter fim. Jamais haverá um reino como o meu. Talvez ele acreditasse realmente que a sua glória duraria para sempre. É por isso que ele quer transmitir algo, a colocar uma imagem para que todos o adorem, a adorem. Nós não sabemos ao certo, e os estudiosos têm se debruçado sobre isso, se essa imagem construída representa o próprio Nabucodonosor ou um dos seus deuses, mas o fato é que nós estamos diante de um homem que tinha uma síndrome por grandeza. Se você ler os 6 primeiros capítulos de Daniel, você vai perceber que Nabucodonosor ele tem traços de um homem louco. Ele é maluco. Esse homem é doido, literalmente doido. Ele era o maior rei do maior império daqueles dias, e esse homem tinha uma sede de poder cada vez maior. Se tornou um homem inconsequente, completamente louco. Nabucodonosor ficou cego pelo brilho da sua própria glória. Ele não se contentou em ser o maior rei da terra, mas ele quis ser adorado como Deus. Ele fez uso do poder que ele tinha para alcançar essa realidade. A pessoa dele e os deuses da Babilônia deveriam estar acima de todos os outros deuses. Alguém já disse, não é? Que se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Não é verdade? Há inúmeras pessoas que, com o mínimo de poder, se tornam indivíduos rudes, mesquinhos, avarentos, autoritários, e que não medem esforços para colocar os seus interesses acima dos interesses do outro. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o poder não muda as pessoas. Apenas revela de modo mais profundo a maldade do coração humano, porque agora a pessoa tem poder, ou seja, ela tem condições, ela tem a capacidade de obter aquilo que ela realmente deseja. E o próximo passo desse homem é terrível. Ele faz uso do seu poder para alcançar os seus intentos, para alcançar aquilo que ele almeja. Olhe comigo o verso 3 do capítulo 3. Os sátrapas se ajuntaram, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Diante da revelação da soberania e do triunfo de Deus que nós vimos no capítulo 2, em vez de se humilhar,
Nabucodonosor quis exaltar-se ou exaltar os seus deuses acima do Deus vivo. Nós sabemos ao certo se era ele ou se era a sua divindade, mas ele queria criar aqui, meus irmãos, um símbolo de unidade na adoração. Perceba, Nabucodonosor, ele não pede exclusividade na adoração a essa imagem. Ele não pede que as pessoas abandonem os seus deuses para adorar essa imagem em específico. Nós sabemos que aqui haviam vários povos, ele vai citar cítaras, flautas, isso aponta para a variedade de povos, a variedade de adorações, tipo de deuses que havia dentro da Babilônia. Ele não pede que essas pessoas abandonem as suas divindades. O que é que ele está pedindo? Que essas pessoas adorem aquilo que ele construiu, a estátua, a imagem que ele ergueu. Ele pede que as pessoas reconheçam essa imagem como Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, para a luz da história, melhor dizendo, é fácil notar que esse movimento não foi um movimento isolado. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do antigo Império Romano, quando o culto ao imperador tornou-se algo obrigatório. Todo ano havia um dia específico no qual o cidadão romano ele precisaria ir ao templo, queimar o seu incenso e dizer que César é o Senhor. Depois desse ato, depois desse dia, você tranquilamente poderia sair dali e adorar a sua divindade. Você poderia adorar o Deus que você quisesse. Perceba, o culto ao imperador não era um culto exclusivista. Você só precisava reconhecer que César é o Senhor, que César é o Quírios. Afinal, ele é aquele que instituiu a Pax Romana, a paz romana. Ele é aquele que deu a infraestrutura para o seu império, tudo de bom que as pessoas desfrutavam, as estradas, o ir e vir tranquilamente, sem problema nenhum, a segurança, tudo isso foi ele quem instituiu, por isso ele pede que ele seja adorado como Deus, mas não era, sob hipótese alguma, um culto exclusivista. Mas o que nós vemos à luz da história é que muitos dos nossos irmãos pagaram um preço altíssimo por recusar dividir a lealdade do seu coração. Para muitos dos nossos irmãos, não tinha o mínimo do cabimento pedir licença a Jesus para adorar um outro ídolo. Senhor, dá licencinha, só um minutinho, que eu vou ali só prestar um culto a César, mas eu estou voltando, hein? Não vou abandonar o Senhor, sob hipótese alguma, né? Vou só cumprir ali o que eu tenho que cumprir. É um protocolo, o senhor sabe, né? Então, eu vou lá, queimar meu incenso, prestar culto para César, mas daqui a pouco eu estou voltando. Eu posso fazer isso. Muita gente pagou um preço altíssimo, porque não queriam dividir a lealdade do seu coração. Muitos deram a própria vida, deram o próprio sangue, para reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor. A fé desses irmãos não estava no campo da abstração. Não era apenas uma fé que estava no campo cognitivo, no campo das ideias, mas era uma fé que fazia sentido na vida prática. Não apenas nas ideias, mas na prática. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que a nossa cultura faz a mesma pressão sobre cada um de nós para dividirmos a lealdade do nosso coração. O mundo não sugere que você deixe de adorar a Deus, desde que você se renda aos ídolos desse tempo. O seu professor na universidade, ele não está interessado se você adora lá, se você adora a Deus, ele não quer saber disso. O que ele quer é que você não traga essa realidade para dentro da universidade. Você pode adorar a Deus, desde que você adore o sexo, desde que você adore o dinheiro, a fama e todo tipo de prazer carnal. Você pode adorar a Deus desde que a sua fé fique apenas dentro da sua casa ou dentro da igreja. Nós somos encorajados pela cultura, meus irmãos, a manter a nossa fé no âmbito privado, porque nós não podemos demonstrar qualquer tipo de fé e de religião na praça pública. Nos é dito que nós podemos acreditar no que nós quisermos, desde que não tentemos influenciar com a nossa fé a forma que o outro vive e aquilo que o outro acredita. Mas sabe qual é a grande verdade? A grande verdade é de que o mundo ele vai tolerar
aqueles que conservam o cristianismo apenas na esfera privada. O mundo ele tolera aqueles cristãos que mantêm a sua fé apenas dentro dessas 4 paredes aqui. Mas se você desejar viver à luz do que você acredita, à luz da sua fé, no seu trabalho, na academia, no clube, na universidade, em alguma medida você vai sofrer perseguição. É só você olhar rapidamente. Se você tiver o desprazer de ligar na Globo, em algum momento desses, que você vê um crente lá, né? Dia desses eu vi o Leonardo Gonçalves cantando na Globo. Eu falei, não me espanta isso. Na decadência que o homem está, não me espanta esse movimento, né? Mas outros tipos de cristãos a gente não vê, porque são pessoas que não toleram, não dividem a lealdade do seu coração. São pessoas que estão submissas a Cristo Jesus e a Cristo somente. Pessoas que não se vendem para ideologia A, B ou C. Pessoas que não vendem o seu coração, que não trocam a sua fé pelas coisas desse mundo. O mundo vai tolerar, meus irmãos, e saiba disso. Aqueles que mantêm a sua fé aqui dentro, mas eles jamais tolerarão aqueles que levam sua fé para o âmbito público. E para aqueles que não seguem esse pensamento dualista, vem a perseguição, e isso não é nada novo, porque foi justamente isso que Nabucodonosor fez. Olhe comigo o verso 6. Ele vai dizer, o arauto, que qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, as nações, os povos, as línguas, se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. À primeira vista, parece que a imagem que Nabucodonosor levantou atingiu o seu propósito. O verso 7 inicia dizendo que o som tocou, a música veio, e todos os povos se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Esse é o retrato da queda. Há muita gente seduzida pelas imagens erigidas pelo mundo, pelos ídolos, e são constantemente levados por elas. Mas a grande beleza desse texto, o mesmo texto que nos mostra que todos os povos, as pessoas se dobraram, adoraram o outro Deus, e o grande problema do exílio do povo de Judá foi justamente dividir a lealdade do seu coração, foi justamente a idolatria. Por isso o Senhor pede que a Babilônia vá lá e os capture e os traga como exilados agora. Mas o Senhor mesmo guardou o seu remanescente. Haviam aqueles que não se curvaram, aqueles que Deus mesmo havia preservado. E a grande verdade é que aqueles que desejam viver uma vida piedosa, justa e reta diante de Deus enfrentarão perseguição. Spurgeon vai dizer, observe, que a única maldade, que a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. A única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. E foi justamente isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram perseguidos. O verso 12 vai nos dizer que alguns astrólogos chegaram ao rei para entregar o fato de que esses 3 jovens não haviam se curvado. Olha o verso 12 comigo mais uma vez. Mais uma vez não, vamos ver o verso 12. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Esses homens são uma espécie de X9, né? Aqueles que entregam o outro. Esse aqui não tem nenhum X9, mas aqueles homens enfrentaram essa realidade. E a acusação desses astrólogos parece que gira em torno de 2 questões: a ingratidão e a impiedade. A ingratidão porque foi o rei Nabucodonosor que colocou esses 3 jovens no cargo de confiança, na corte do rei, para trabalhar ali, cargos especiais. E impiedade porque eles não se curvaram diante dos deuses babilônicos. Alguns aqui, diante desse texto, vão questionar a ausência de Daniel,
Alguns estudiosos trabalham até a ideia de que ele possivelmente havia sido enviado para algum tipo de viagem fora do Império Babilônico. Mas o fato é que nós, olhando para esse texto, observamos que apenas esses 3 rapazes, de 14 a 16 anos, numa vasta multidão, se recusaram a dobrar-se diante da estátua de Nabucodonosor. O que é que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que permanecer firme em Deus pode ser uma atividade solitária, às vezes. 3 adolescentes, numa vasta multidão, num grande império, apenas eles 3 não se curvaram diante das imagens. Por isso eu encorajo você, não tenha medo de ser fiel sozinho. Não tenha medo de ser fiel sozinho. Se você olha para a realidade do seu trabalho e você vê que seus colegas, há um grupo ali que se curva diante de interesses ilícitos, se você tem o seu contexto na universidade, em que as pessoas estão se dobrando diante de ideologias anticristãs, se na sua família ou nos seus amigos, entre seus amigos, há pessoas que estão se curvando diante dos prazeres da carne, permaneça firme em Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de ser fiel a Deus sozinho. Não siga a mentalidade da maioria, não siga a mentalidade do povo. Esse papo de que a voz do povo é a voz de Deus é uma falácia. A nossa prioridade deve ser sempre estar firmado em Deus e na palavra de Deus, e é isso que Deus espera de mim e de você. Ah, pastor, mas todo mundo faz isso, mas você tem que escutar a sua mãe, você não é todo mundo. Não é assim? Não, mãe, mas todo mundo vai, manhã, né? Não, mas você não é todo mundo, não, você vai ficar em casa. Não é verdade? A senhora faz isso, né? Certamente. Uma mãe brasileira jamais vai negar suas origens, né? Mas a verdade, meus irmãos, é essa. Não tenha medo. A pressão é grande, as pessoas cobram isso de você, mas não tenha medo de ser fiel a Deus sozinho. E mesmo, observe, em que surja algum tipo de situação em que você está sozinho, em que ninguém está vendo, não há uma câmera sequer para ver você se curvando diante de algum interesse ilícito ou algo errado. Perceba, ainda assim, permaneça fiel a Deus, porque nós não estamos, meus irmãos, agindo nessa fidelidade. Nós não nos mantemos firmes para agradar uma multidão. A nossa audiência é uma audiência de um homem só. Nós precisamos agradar a Deus, o Deus que governa sobre tudo e todos. Atente para o fato de que Ele sempre assiste o nosso testemunho fiel. Mesmo que ninguém esteja vendo, é a Ele que nós precisamos agradar. Aqueles jovens entenderam essa realidade. A pressão foi grande, todo mundo se curvou, mas eles 3 não, permaneceram firmes em Deus. E Nabucodonosor, um homem louco, reage com ira e fúria, manda chamar aqueles jovens, e o verso 14 nos diz assim: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eu creio, meus irmãos, que a parte mais bela dessa narrativa vem agora, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. Que pergunta? Quem é esse Deus que pode livrar vocês do castigo que eu posso lhes dar? Quem é esse Deus que pode livrar vocês da fornalha? A gente não precisa responder você em relação a isso. Verso 17.
O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, ou seja, se Deus não quiser que isso aconteça, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu pergunto novamente para você, até que ponto você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás por amor ao Evangelho? Será que essas perguntas agora, dentro desse contexto, ganham novos contornos? Esses jovens não se acovardam diante da circunstância hostil que se levantou contra eles. Pelo contrário, eles permaneceram firmes, resolutos em Deus, tendo em mente que o Senhor tinha poder para livrá-los, e mesmo que não os livre, havia uma certeza muito grande no coração daqueles jovens, é que, mesmo se Deus não nos livre da fornalha, Ele ainda assim será Deus. Não é o fato dele me livrar ou não que o faz mais ou menos Deus, Ele já é. Ele é o Deus sobre tudo e todos. Nós cultuamos a esse Deus. Nós adoramos a esse Deus e nós não iremos dividir a lealdade do nosso coração. Há uma música que foi lançada recentemente e que retrata essa resolução muito bem. Eu não vou cantar, é claro, mas eu quero apenas citar essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Você já conhece essa música? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Independente de mim, independente do que eu passe, independente do que a igreja de Jesus enfrente nesse tempo, Deus jamais deixará de ser Deus. Essa, meus irmãos, era a mesma confiança que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham em Deus. Essa é uma confiança que não estava alicerçada naquilo que Deus poderia fazer, mas naquilo que Deus era e representava para eles. Eles sabiam que Deus seria glorificado, independente do que pudesse acontecer. Se eles morressem, Deus ainda permaneceria Deus. Se os livrasse, Deus permaneceria Deus. E é nessa realidade, na pessoa de Deus, que eles descansam. Vivendo ou morrendo, eles não comprometeriam o seu compromisso com o Senhor. Vivendo ou morrendo, eles não iriam dividir a lealdade do seu coração. Vivendo ou morrendo, eles iriam permanecer fiéis a Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, não é assim que muitos de nós têm respondido. É claro que essa realidade, a realidade em que esses rapazes enfrentam, não é a realidade que nós enfrentamos na maioria das vezes, porque nós não estamos lidando com a fornalha de fogo ardente, mas eu e você, em alguns momentos, temos cedido a alguns ídolos. E perceba, os ídolos que somos convidados a nos curvar estão diante de nós e não são estátuas físicas, materiais, necessariamente, mas os prazeres deste mundo, os desejos da carne, atitudes que a sociedade e a cultura corrompida nos diz que precisamos nos curvar se quisermos que a nossa vida faça sentido. Há muitos adolescentes e jovens que entram na universidade e andam com grupos A, B ou C, e são coagidos, pressionados a abraçarem aquelas ideias para ter uma nova identidade, para que eles possam, de fato, ter sentido na vida, para que a vida deles possa fazer sentido. Mas perceba, meus irmãos, vida de verdade nós só encontramos em Deus. Esses ídolos nos prometem muitas coisas, muitas e muitas coisas, e um ídolo sempre vai te prometer alguma coisa, mas promessas de verdade, promessas de vida e não de morte, promessas de esperança, apenas o Evangelho de Jesus pode nos dar.
Nenhuma outra coisa nessa vida tem a prerrogativa de nos satisfazer plenamente, por mais que o que nos seja sugerido seja a coisa mais maravilhosa do mundo aos olhos das pessoas. Mesmo que a maioria esteja abraçando essa realidade, determinado ídolo, meus irmãos, nós precisamos fugir disso completamente. Precisamos nos apegar a Deus e à palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, uma rocha inabalável. Se nós quisermos vencer todas essas questões e tentações, precisamos estar firmados na palavra de Deus, habilitados pelo Espírito de Deus e confiantes de que, independente do que aconteça conosco, o Senhor ainda assim cumprirá os seus propósitos nessa vida. Ah, pastor, não quero me curvar, mas se eu não me curvar, se eu não me render àquela questão ilícita lá no meu trabalho, que vai gerar lucro para o meu chefe, para o meu patrão, eu vou perder o emprego. Amém, meu irmão. Amém. Que você perca o emprego, então, por se manter firme em Deus. Por não pecar deliberadamente. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ficar escanteado na universidade. Amém. Que você permaneça escanteado, você tenta influenciar de uma outra maneira. Mas permaneça firme em Deus, independente do que aconteça com você ou comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens estavam firmados em Deus. Não estavam ligando para a fornalha, mas queriam apenas, vivendo ou morrendo, glorificar a Deus. Qual tem sido o alvo da tua vida? O que você mais almeja? Glorificar a Deus? Se é isso, amém. Permaneça firmado em Deus. Peça ao Espírito de Deus que te habilite a andar firmado no caminho de Deus. A narrativa ela segue, nós vemos o desenrolar dessa história. Olha comigo o verso 19. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestiram de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Alguns estudiosos afirmam que naqueles dias fornalhas ou fornos eram usados na Babilônia, sim, mas via de regra apenas para queimar tijolos. Então Nabucodonosor, como um bom louco, ele inova aqui até na questão da execução, da tortura, né? É assim que ele quer cumprir seus intentos. Ele quer queimar esses homens. Mas o mais irônico nesse texto é que aqueles que obedecem às ordens de Nabucodonosor para aquecer a fornalha são eles que morrem ao colocar aqueles 3 jovens dentro da fornalha, enquanto Deus é aquele que protege os seus servos, aqueles que haviam sido jogados na fornalha. E é nesse momento da narrativa que algo belíssimo acontece. O rei vê Sadraque, Mesaque e Abednego caírem no fogo, mas ele vê algo a mais. Olha comigo o verso 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, foram apenas 3 homens. Disse ele: porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. O que é que o rei vê? 3 homens livres, passeando, já que as amarras haviam sido queimadas, e ele enxerga um 4º homem que igualmente caminha no meio deles. E a imagem que Nabucodonosor associa é o filho dos deuses. Esse 4º homem na fornalha é como o filho dos deuses, ou seja, ele reconhece que esse 4º homem tem um aspecto divino, tem um aspecto sobrenatural.
E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que quem fez essa declaração, ou seja, Nabucodonosor, é um rei pagão, dentro de um contexto religioso e cultural. E naquela época, a expressão filho dos deuses era utilizada para se referir a vários tipos de seres celestiais. Nós temos dentro da teologia muitos teólogos, estudiosos, debatendo sobre quem é essa quarta pessoa na fornalha, se é uma espécie de cristofania, ou seja, uma aparição física de Cristo antes da sua encarnação, ou um anjo. É preciso ter cautela para buscar entender essa questão, mas o ponto é reconhecermos que o que aconteceu nessa passagem foi claramente um tipo de manifestação vinda da parte do próprio Deus. Esse quarto homem representa a presença do próprio Deus junto do seu povo. Por isso, eu creio que o mais importante é entendermos que o que acontece aqui é o cumprimento, por exemplo, da profecia do próprio Deus por meio do profeta Isaías, no capítulo 43, versos 1 a 3, quando ele diz: assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. O seu Salvador. Veja que promessa, meus irmãos, nós temos aqui. Esse é um tremendo encorajamento para nós. Nós precisamos crer, na verdade, que o Senhor, Ele caminha ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. E ao contrário do que dizem alguns cristãos, de que o Senhor caminha ao seu lado apenas na bonança, apenas quando a sua conta bancária está no azul, apenas quando você consegue trocar de carro todo ano, de que o Senhor caminha ao seu lado apenas quando você está com saúde, quando sua família vai muito bem, obrigado, de que o Senhor caminha ao seu lado apenas se você conseguir fazer uma ou até 2 viagens internacionais por ano, aí não, aí Deus está com você, né, varão? Deus está com você, Deus está caminhando ao seu lado, mas perceba, nós temos um Deus que caminha ao nosso lado nos momentos de provação, nos momentos de luta, em meio às tribulações. Ele é o Deus que está ao nosso lado e nos conduz em segurança para o nosso bem e para a glória do seu nome. E mesmo, observe, que Ele não nos livre das consequências da perseguição nessa vida, ainda assim nós precisamos afirmar, como esses 3 rapazes, que tu serás sempre o nosso Deus. Deus sempre está ao nosso lado, meus irmãos. Por mais que você ache que não, por mais que as circunstâncias digam o contrário, descanse na verdade que o Senhor é aquele que caminha ao teu lado. É aquele que sempre está te encorajando e nos encorajando a perseverar nos seus santos e justos caminhos. E perceba, Deus quer isso de nós. Deus pede que sejamos firmes, estejamos firmados em seus caminhos, mas Ele nunca nos pede para fazer alguma coisa e nos deixa à deriva. Ele diz: estejam firmados em mim, e eu darei a vocês aquilo que vocês mais precisam, que é a minha presença. Estejam firmados em mim, na minha palavra, e eu vou dar a vocês aquilo que vocês mais precisam, eu mesmo. É claro que isso não nos diz que porque Deus caminhou ao nosso lado, as pessoas agora serão boazinhas conosco. Não. A certeza da companhia divina nos diz que mesmo nas lutas, tribulações, mesmo enfrentando duras perseguições, ainda que o nosso corpo seja afligido aqui e venhamos a morrer, ainda assim Deus nos levará salvo para o lar celestial. É aqui que reside, meus irmãos, a nossa maior esperança. As perseguições podem, no máximo, nos matar. Né? Há um pastor que eu conheço que diz assim: a coisa pior do que o desemprego, né? A coisa muito pior do que uma doença
Há coisa muito pior do que a morte. Tem coisa pior. A morte não é o pior que nos pode acontecer. Tem coisa pior. Mas é morrer sem estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. E isso é o pior. Mas mesmo que os homens tirem de nós a nossa própria vida, meus irmãos, o Senhor tem poder para nos levar a salvo para o lar celestial. A presença divina não nos acompanha apenas hoje e agora, aqui, neste século, mas nos acompanhará por toda a eternidade. E essa é a nossa maior esperança. A presença do Senhor conosco daqui até a eternidade. A fé que nós depositamos em Deus por meio de Jesus é útil para nos guardar nessa vida, mas, sobretudo, para além dessa vida. E louvado seja o Senhor por isso. E nesse contexto, aprove ao Senhor preservar a vida daqueles jovens. Eles foram guardados. E depois de contemplar esse espetáculo, não um espetáculo de um quarto homem dentro da fornalha, mas depois de Nabucodonosor ver o espetáculo da graça de Deus, Nabucodonosor se dirige até a fornalha, dizendo no verso 26, olhe comigo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimos, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Coisa terrível é cheiro de fumaça, né? Mas nem isso aqueles homens enfrentaram. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses, senão o seu Deus. O diagnóstico do rei aqui, meus irmãos, é perfeito. Eles preferiram entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o Deus vivo e verdadeiro. Veja que belíssimo testemunho de fé e coragem. Isso é coragem cristã. Recentemente eu vi um teaser de um congresso jovem e havia algumas palavras-chave naquele congresso e uma das palavras era coragem. Eu fiquei escandalizado porque a coragem descrita nas imagens daquele teaser era um homem subindo de rapel um penhasco. Então eu disse, eu sou um frouxo, né? Porque eu não tenho coragem, não. Né? Você pular de paraquedas, coragem é isso? Meus irmãos, isso é muito pouco. Coragem é fazer o que esses 3 jovens fizeram. Desafiar o homem mais poderoso do mundo. Desafiar o sistema mais poderoso daquele mundo. Oferecer o seu corpo por não dividir a lealdade do seu coração. Isso é coragem. Isso, de fato, é coragem cristã. Essa é a coragem que deve nos inspirar nessa manhã, na nossa trajetória de fé, aqui e agora. Perceba que belíssimo testemunho de fé, um testemunho conciso de coragem. Por isso eu pergunto a você mais uma vez nessa manhã, até que ponto você iria por causa da sua fé, meu irmão? Quais as circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás, renunciaria por amor ao Evangelho? Você teria coragem de entregar literalmente a sua vida por amor ao seu Deus? A firmeza que nós devemos ter em Deus não visa nos trazer prestígio ou glória para mim e para você, para a igreja hoje, aqui agora, não. Mas deve fazer com que os outros glorifiquem a Deus. São nesses termos que o texto finaliza com as palavras de Nabucodonosor. Olhe comigo o verso 29. Por isso eu decreto que todo o povo, nação, língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira.
Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Deus foi glorificado. Aquele homem duvidou que Deus poderia livrá-los, mas Deus os livra. E Deus então é glorificado aqui. Esse louvor e reconhecimento da parte do ímpio Nabucodonosor só se deu porque o remanescente de Deus disse não para aquilo que desagrada a Deus. Esse é o maior, meus irmãos, testemunho que nós podemos dar. Esse é o maior testemunho que os discípulos de Jesus podem deixar. O fato de que somos firmes em Deus e, por isso, há uma grande diferença entre nós e o mundo. Essa é a grande diferença. E a diferença não se dá apenas hoje, aqui e agora. Porque não adianta você estar aqui agora, o que é que me difere do meu irmão ímpio, né? De um colega ímpio? É porque ele está na praia agora e você está aqui na igreja? Isso é muito pouco. Vocês seguem as mesmas coisas, ouvem as mesmas pessoas, se submetem às mesmas ideologias. Não há algum tipo de diferença. Não há uma baliza, não há uma fronteira sequer. Há uma antítese muito clara, meus irmãos, entre nós e o mundo. Nós somos contrários, como água e óleo. Se coloca num copo, você consegue ver a demarcação, a divisão. Não somos uma espécie de mistura homogênea, não. Precisamos nos manter firmes em Deus para que essa diferença esteja cada vez mais clara. Quando os rapazes permaneceram fiéis a Deus, o nome de Deus é que foi exaltado e não o nome deles. Ou seja, o objetivo é dar bom testemunho que eleve não nosso nome, mas o nome do Senhor. Essa é uma dimensão que fica clara nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão à sua casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vocês mesmos? Não. Ao Pai de vocês que está nos céus. Precisamos iluminar para que essa luz venha abrir os olhos de outras pessoas e essas pessoas igualmente possam glorificar a Deus. Ou seja, o alvo da nossa fidelidade, do nosso compromisso a Deus é sempre a glória de Deus. É sempre a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus, que é provedor, que nos assiste nas aflições, tentações e perseguições nessa vida. O capítulo 3 de Daniel, ele é um relato simples de como 3 rapazes desafiaram corajosamente o mais poderoso homem do mundo para não desagradarem a Deus. Isso porque agradar a Deus era mais importante para eles do que preservarem a sua própria vida. É por isso que a grande lição nesse texto é de que não importa a idade. Eu vou dizer pela 3ª vez. Esses jovens tinham entre 14 e 16 anos. E bateram de frente com o sistema. Decidiram permanecer firmes em Deus. Não importa a idade. Na caminhada cristã, nós passaremos situações que vão nos sugerir abandonar, corromper ou negociar a nossa fé em Deus e no Evangelho. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que temem ao Senhor serão tentados a renunciar à sua identidade cristã e abandonar os princípios da palavra de Deus. Não importa a idade. Não importa a idade. Nós somos hostilizados. O mundo está tentando roubar de nós a nossa identidade. Não pense que com o tempo isso vai diminuindo. Pelo contrário, isso é uma constante na vida do crente. Mas o grande encorajamento para nós é que sim, é possível permanecermos firmes em Deus. É possível permanecermos firmes em Deus. Uma outra lição que aprendemos nesse texto é que Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem, não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, não impediu a divulgação do decreto, não impediu que os 3 jovens fossem acusados,
não os livrou da fúria do rei, nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados naquele forno, mas, enquanto estavam na fornalha, Deus esteve com eles e os livrou. Deus, meus irmãos, é aquele que se compadece e que passa pela provação com o seu povo. Essa é uma realidade que ganhou uma dimensão mais rica no Novo Testamento, quando Deus veio habitar entre nós na pessoa bendita de Jesus. Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, aquele que caminha ao nosso lado. E é Ele quem nos livra não das tribulações, mas nas tribulações. Foi Cristo quem, de fato, manteve plenamente a sua confiança inabalável em Deus e que viveu uma vida sem pecado que eu e você deveríamos ter vivido. Ele quem, de fato, foi até as últimas consequências por amor a Deus, porque era firme em Deus, no propósito de Deus, na aliança que havia afirmado com Deus na eternidade, com Deus Pai. Ele foi até as últimas consequências por amor de nós, chegando ao ponto de morrer numa cruz para nos remir e pagar com o seu próprio sangue uma dívida que nós tínhamos, uma dívida muito grande. E é diante da cruz de Cristo, meus irmãos, apenas da cruz de Cristo, que devemos nos prostrar, não com pesar, mas com alegria e deleite, porque ela é a verdadeira imagem, o verdadeiro símbolo que une o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus nesse mundo, nós devemos nos despir dos ídolos e abraçar cada vez mais a pessoa bendita de Jesus. Assim, eu e você, nós somos convocados a trabalhar a nossa salvação. A nossa salvação, a nossa fé precisa ser uma fé operosa, uma fé que trabalha. Precisamos nos achegar cada vez mais a Deus, por meio de Cristo Jesus, habilitados pelo Espírito Santo. E essa é uma verdade que nós precisamos levar até as últimas consequências. Cada dia, abandonar o pecado e se achegar a Cristo Jesus. Esse é o tempo presente da nossa salvação, a santificação. Justificação, aspecto passado, santificação, ao aspecto presente, e a glorificação, aspecto futuro. Na santificação há uma sinergia, é claro, né? Nós abandonamos as vestes do pecado e cada vez mais nos achegamos à pessoa bendita de Jesus. Precisamos fazer isso até as últimas consequências, mesmo que o mundo, as coisas à nossa volta, a cultura, surgiram ídolos, e os mais diversos ídolos. Precisamos levar até as últimas consequências. Eu quero finalizar a minha fala com uma ilustração que um de nossos irmãos que levou a sua fé até as últimas consequências foi um pastor em Xangai, no ano de 1958. O Karl Lawrence, em seu livro A Igreja na China, ele descreve que quando Mao Tse-tung estava no poder e o maoísmo ele dava os seus primeiros passos, muitos cristãos sofreram na pele. Esse autor ele pontua que um certo pastor em Xangai foi preso em 58 e enviado para um acampamento de trabalho para trabalhar de forma forçada por praticamente 10 anos. E esses 10 anos de trabalho seriam os 10 anos de reeducação, né? Foi colocado ali para se reeducar, assim disseram. Mas, na verdade, era para inculcar nele os princípios marxistas e comunistas. E qual foi o crime daquele homem? O crime daquele homem, meus irmãos, foi ser um cristão professo. O crime daquele homem foi recusar, negar a sua fé. E no acampamento, a história nos diz que ele continuou firme em Deus, continuou a professar a sua fé em Cristo Jesus, continuou a testemunhar entre seus colegas de prisão a sua fé, e por isso trataram aquele homem da pior maneira possível. Começaram a dar os piores trabalhos para ele, e começaram agora a persuadir os colegas de cela daquele homem, dizendo, olha, vocês agora estão incumbidos de fazê-lo negar a fé. E enquanto ele não negar a fé, vocês vão começar a sofrer pior do que ele sofre. E assim foi feito. Aqueles homens começaram a receber um trabalho pior, um castigo pior e menos comida ainda. E aquele pastor
não negou a sua fé. E os seus companheiros não aguentaram e o mataram. Essa foi uma cena real. Nós não estamos falando de uma história de ficção, de uma novela, estamos falando de um fato que aconteceu. E esse não foi um fato único na história da igreja. Em toda a história da igreja, nós vemos essa realidade. Desde os primeiros movimentos do cristianismo, a igreja primitiva era, acima de tudo, um nobre exército de homens e mulheres firmados no Evangelho e que foram até as últimas consequências, tornando-se mártires. E é bonito isso, né? Falarmos sobre Marte, Estevão, o primeiro Marte, né? Mas perceba, para morrer como Marte, é preciso viver de uma determinada maneira. Só morre como Marte porque viveram por Cristo Jesus. Viveram de tal maneira, foram fiéis e firmes de tal maneira, que o mundo, para parar com esse negócio, conseguiu matá-los. Eles morreram porque estavam firmados em Deus e vivendo por Cristo. Esses homens passaram por perseguições, ameaças, medo e temores, mas permaneceram firmes, como vai dizer João em Apocalipse. Permaneceram firmes pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Mesmo diante da pior consequência possível, a consequência terrena, esses homens ainda assim não amaram a sua própria vida, não temeram aos homens, mas temeram a Deus. Porque para eles, meus irmãos, valia mais manter-se firme em Deus do que curvar-se diante dos ídolos desse mundo. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nós pedimos misericórdia ao Senhor pelas vezes que cedemos, pelas vezes que dividimos a lealdade do nosso coração, pelas vezes que dissemos que amamos ao Senhor, mas na prática não é bem assim. Tem misericórdia de nós, Pai. Somos falhos, pequenos, miseráveis, confusos. Mas pedimos a Tua graça. Pedimos que o Senhor nos habilite, por meio do Teu Santo Espírito, a vivermos de maneira justa e reta diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nossas limitações e nossas fraquezas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos assista em nossas dificuldades, que o Senhor esteja conosco em nosso momento de provações, de provação, de tribulação. Diante das ameaças desse mundo, Pai, que nós possamos permanecer firmados no Senhor. Que o nosso temor não esteja enraizado em homens, mas no Senhor somente. Que não venhamos aramar a nossa própria vida, nossos interesses, o nosso conforto material, mas que, acima de tudo, amemos ao Senhor. Que, acima de tudo, permanecermos firmados na Tua palavra. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é que ilumina os nossos caminhos. E no mundo de trevas, ó Pai, que nós vivemos, no mundo perigoso e tenebroso, a Tua palavra nos aponta as pedras firmes, as pedras que nós precisamos pisar para trilhar a nossa jornada aqui. Por isso pedimos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. E assim como Teu Espírito habilitou aqueles 3 jovens a lutarem corajosamente contra o sistema do mundo, que o Senhor nos habilite também. Que a Tua igreja, ó Pai, permaneça unida. Que a Tua igreja permaneça resoluta nos Teus caminhos, firmada no Senhor. Que não venhamos a nos render, ó Deus, a político A, B ou C. Que o Teu povo não venha se render à ideologia A, B ou C, a conforto A, B ou C, ó Deus, mas que possamos amar o Senhor e viver esse amor na prática. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. E no nome de Jesus. Amém.